Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos reunimos para prestarmos culto a Deus, o que nos traz muita alegria, muito contentamento. Nós queremos convidá-las para abrirem as suas Bíblias e lermos juntos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, onde a palavra de Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Graças a Deus. Essa passagem magnífica, maravilhosa do livro do profeta Isaías fala do seu encontro com Deus, do momento de glória, do momento de profunda espiritualidade na presença de Deus. Com isso em mente, nós queremos celebrar esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos, nós te bendizemos. Ó Deus, nós queremos prestar culto a Ti e para isso nós pedimos: toma, ó Deus querido e santo, o primeiro lugar. Habita entre nós, inspira as nossas vidas, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Inspira-nos, ó Deus, nas orações, nos cânticos. Manifesta, ó Deus, a Tua glória a nós. Que esse culto seja, Senhor, um momento de crescimento para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvar o seu santo nome? Cantemos com alegria. Onde quer que seja, com Jesus irei, e meu bendito Salvador e Rei. Venha de ir à guerra para batalhar, tocar as campinas o seu pão semear, aonde quer, que Deus me mandar. Junto a ti, meu Salvador, eu quero andar. Onde quer que esteja com o Salvador, diz o coração que flui o seu amor. Sempre bem seguro ali me sentirei. Onde quer que seja, contente estarei. Aonde quer que Deus me mandar. Junto a ti, meu Salvador, eu quero andar. Onde quer que seja que Ele me levar, com Ele eu terei ali meu doce lar. Onde quer que seja, estilo em tua lei, pois que estás comigo, nada temerei. Aonde quer que Deus me mandar. Junto a ti, meu Salvador, eu quero andar. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda com a palavra de Deus, ainda no profeta Isaías, queria convidá-los para lermos ainda no capítulo 6, a partir do versículo 5. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão
uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a esse povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Palavra do Senhor. Amém. Esse é momento de contrição, esse momento de quebrantamento. Convido-os a todos e todas para, enquanto ouvimos o cântico, curvarmos nossos frontes e orarmos a Deus. Aí onde você está, oremos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cantar ao Senhor um cântico novo, esse é o que nos diz a palavra de Deus. Esse é o mandamento divino, essa é a inspiração de Deus para nós. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo com alegria e com contentamento. Cantemos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Profetiza, minha igreja, sobre o vale dos ossos secos. Profetiza e levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir. Profetiza. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir. Profetiza. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero convidá-las para abrirem as suas Bíblias mais uma vez, para lermos o texto que nos servirá de base para a pregação. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. A palavra de Deus, que é inspiração para nós, diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o título desta pregação é Histórias de Fé, Cura e muito mais. Na verdade, eu queria meditar com vocês sobre o comportamento, a conduta deste homem, este centurião. Mais do que isso, eu queria convidá-los a pensarmos um pouco sobre a atitude de Jesus diante do comportamento deste centurião. Me permitam, entretanto, primeiramente, fazer algumas considerações introdutórias sobre o texto que nós lemos, para que nós possamos tirar maior proveito do que a palavra de Deus nos diz. Este homem, ele é chamado de centurião. Centurião era aquela pessoa, aquele militar que comandava uma centúria. Como o próprio nome bem diz, ou vocês já devem ter percebido, centúria diz respeito a 100, a contagem do número 100. Um centurião era um oficial do exército romano que tinha sobre si a responsabilidade por 100 homens, 100 soldados. Hoje, na nossa linguagem militar, o centurião equivale a um capitão. Um capitão no Exército, nas Forças Armadas brasileiras, é aquela pessoa que tem sobre si a responsabilidade de uma companhia 100 soldados aproximadamente. Esse centurião, esse militar, ele possivelmente era lotado, era um militar, um oficial do Exército Romano na região da Síria. A ele cabia, então, essa responsabilidade de guardar pela segurança dos interesses do Império Romano na região dominada na Judéia e na região da Síria. Um comandante do exército romano. É interessante que esse centurião, ele se destaca. Ele se destaca nos olhos de Jesus por causa da sua fé. Mas é interessante que quando o centurião se aproxima de Jesus, ele
ele já indica claramente que, a despeito de não ser judeu e a despeito de não praticar a religião de Israel, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele entendia, ele reconhecia que Jesus Cristo tinha autoridade, tinha poder para curar a um dos seus empregados, a um dos seus servos. Esse homem, esse centurião, ele ocupava uma posição de destaque na sociedade de então, ele ocupava uma posição de destaque no exército romano, não era judeu, não estava vinculado à religião de Israel, mas ele entendia, ele sabia o valor, ele sabia a importância, a possibilidade de que no encontro com Jesus Cristo ele poderia ter a cura para um dos seus empregados, para um dos seus servos. Eu vejo na conduta do centurião dois aspectos muito importantes que se somam. Ele era um homem de fé, mesmo não pertencendo à religião de Israel, mas esse centurião era também alguém que tinha misericórdia. Ele se condoeu, ele estava incomodado, ele estava de alguma forma solidário, compadecido do sofrimento do seu servo. Ele diz claramente no testemunho que ele dá, versículo 6, capítulo 8: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Meus irmãos, essa qualidade, essa virtude, ou essas virtudes que se mostram nesse homem, são qualidades que são sempre inspiração para nós. A primeira delas, que salta aos olhos, é essa capacidade de compaixão. A capacidade de se comover, de se condoer com o sofrimento de alguém. É a empatia. A empatia faz com que a gente se coloque no lugar do outro, da outra pessoa. A empatia nos ajuda a entender as motivações das outras pessoas, o comportamento das outras pessoas. Mas, acima de tudo, em caso de doença, a empatia é um sentimento maravilhoso, porque nos faz solidários, nos move a, de alguma forma, dirimir o sofrimento da outra pessoa. A primeira virtude, a primeira qualidade, o primeiro sentimento que salta aos olhos nesse comandante, nesse capitão, nesse centurião, é a empatia, a compaixão. O sofrimento do seu servo o comoveu. Comoveu de tal modo que ele foi até Jesus. A segunda virtude desse centurião é subjetiva também, é um ato de fé. Ele foi capaz de perceber: opa, Jesus Cristo é poderoso o suficiente para curar o meu servo. Jesus Cristo é alguém que tem alguma coisa de divino, é alguma coisa de maravilhosa, e ele já fez outras vezes e ele pode fazer mais uma vez. Ele pessoalmente foi a Jesus. O relato de Mateus nos deixa entender isso. Ele pessoalmente foi a Jesus. E no encontro com Jesus Cristo, ele já começa chamando Jesus de Senhor. Senhor é a palavra com que ele se aproxima de Jesus. Senhor, meu criado jaz em casa de cama. E o texto do versículo 5 diz: implorando. Ele aproximou-se de Jesus em Cafarnaum, implorando. Um capitão, um oficial do exército romano, ele foi implorando. E é interessante que Jesus Cristo diz: olha, eu vou lá, eu vou curá-lo. Mas o centurião sabia que um judeu não podia entrar na casa de alguém que não fosse da religião de Israel, sem que não fosse corrompida, sem que não fosse de alguma forma cometendo alguma irregularidade da religião. Então ele diz: olha, não, com uma palavra. Versículo 8: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Essas coisas ditas, eu queria então me prender agora no comportamento de Jesus. Jesus Cristo se admira do gesto dele. Versículo 10:
admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que maravilhoso! Jesus Cristo, ele ressalta, ele louva, ele elogia o comportamento daquele oficial. Ele percebe, olha, de fato, esse comportamento é algo inédito, mesmo entre os israelitas. Jesus Cristo, então, ele vai e diz, olha, seja feito como você tem, seja feito conforme a tua fé. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora, o servo foi curado. Meus irmãos, eu não quero hoje me deter na cura que Jesus Cristo opera a partir da fé daquele homem. Mas eu queria, nessa parte final da pregação, falar um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós falamos de uma fé que atua pelo amor, como Paulo mesmo diz aos Gálatas. Uma fé misericordiosa é um exemplo maravilhoso. Por que maravilhoso? Vamos lá. O centurião, ele foi capaz de compaixão com o seu servo. O centurião foi capaz de sensibilidade. O sofrimento do seu servo o incomodava. O sofrimento do seu servo trouxe a ele o desconforto. Ou seja, ele era alguém que tinha um profundo cuidado com aquelas pessoas, especialmente aquelas que estavam sob a responsabilidade dele. O centurião, ele foi ao encontro de Jesus tentando mediar a cura, a libertação daquele mal do seu servo. Ele foi sim movido por uma profunda sensibilidade, por um amor, por um cuidado. Mas o centurião também, ele teve uma fé que viu e podia ver o invisível. Ele cria que Deus poderia, da doença, trazer a cura. Essa combinação maravilhosa é sim uma inspiração para todos nós. Isso deve inspirar a nossa fé. Uma fé que vê o invisível, uma fé que crê que Deus tudo pode, uma fé que vê a possibilidade onde não há possibilidade alguma, uma fé que nas limitações da vida, nas nossas limitações, no nosso impossível, vê as possibilidades, o possível de Deus. Uma fé que é, como diz Jesus, capaz de transpor os montes. Essa fé deve inspirar a nossa vida a todo momento. A todo momento. Deus é capaz de todas as coisas. Mas a fé também deve ser uma fé capaz de misericórdia. Uma fé que atua pelo amor. Tiago, inclusive, ele diz que uma fé que não tem obras, uma fé que não é capaz de compaixão, é morta. Meus irmãos, nós aprendemos com esse centurião. E aprendemos porque ele foi elogiado por Jesus. Jesus Cristo, ele disse, olha, eu nunca vi uma fé como essa em meio ao povo de Israel. E eu entendo que a fé, ela não era uma aparência, não era mera formalidade. A aparência não era o caso no centurião. O centurião, ele foi louvado por Jesus, porque ele foi capaz de ver o invisível. Ele viu que Jesus era capaz de curar o seu servo, mas ele foi inspirado também por uma compaixão. Que isso possa nos inspirar no cotidiano, que isso possa ser para nós uma lembrança. Olha, a fé que eu quero ter não é só aquela que vê invisível, mas também uma fé de misericórdia, de amor na prática. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Queria antes, porém, convidá-los e convidá-las para as comunicações. Hoje nós temos apenas uma comunicação aniversariante, Renata Caetano de Oliveira, aniversaria no dia 30. Nós desejamos a ela feliz aniversário. Meus irmãos, no próximo domingo será a posse do novo pastor da nossa igreja, pastor Marco Antônio de Oliveira, e também a despedida do pastor Azuil, que se aposenta. Também será a posse da pastora coadjutora, a pastora Suzana Dias, que começa conosco também o trabalho como pastora coadjutora.
então o nosso quadro de pastores, tem o acréscimo, aí a colaboração da pastora Suzana como ajudante e do pastor Marco Antônio, que será o pastor titular da Igreja de Vital Brasil. E o pastor Azoil, querido, que se aposenta agora, termina a jornada de 45 anos de serviço prestado ao Reino de Deus e agora tem o seu tempo merecido de descanso. Próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, é tempo então de renovação e também tempo de despedida do pastor Azoil. E nós estamos então movidos por esse desejo de acolher o pastor Marco Antônio de Oliveira e também a pastora Suzana Dias. E nos despedir, agradecidos, nos despedir do pastor Azoil Zerbinato. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque tu inspiras a nossa vida e a nossa fé. Ó Deus, que essa experiência do centurião seja também para nós uma inspiração. Ó Deus, dá-nos tempos de mais fé, mas uma fé que seja inspirada pelo amor, movida pelo amor. Quanto ao mais, te agradecemos pela aniversariante, a Renata, e te pedimos, ó Deus, continua guiando as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe